Aqui estamos para dar seguimento à leitura do livro Devassando o Invisível. São estudos sobre fenômenos e fatos transcendentes observados pela mediunidade sob orientação dos espíritos guias da médium Ivone do Amaral Pereira. Capítulo 6, Romances Mediúnicos, quarta parte. Conquanto os espíritos guias deem preferência à parte doutrinária, a moral elevada que vemos presidindo a tudo quanto a revelação espírita tem concedido generosamente às pessoas, também observamos que jamais se descuram eles de embelezá-las com os traços vigorosos de uma arte pura, elevada e, por assim dizer, celeste. Jamais, porém, presenciamos tantas e tão grandiosas expressões de arte e beleza superiores a tudo quanto nossa mente fosse capaz de conceber, como no ano de 1931, ao nos ser revelada durante um longo desdobramento a história de Amor e Ódio, já publicada pela Federação Espírita Brasileira, desdobramento que nos levou a visitar a cidade de Florença, na Itália, examinar suas obras de arte, visitar seus palácios, admirar o jogo das luzes irisadas através dos vitrais, contemplando-a tal como era há 2 séculos. E assim, nesse exame, que muito naturalmente era realizado, distinguíamos até mesmo os brocados e cortinados dos grandes leitos senhoriais, as pinturas decorativas das paredes, o brilho do verniz dos móveis, os raios de sol coados através dos vitrais multicores, tocando tudo com uma forte sugestão. Na noite de 30 de junho de 1931, o espírito coautor da dita obra, isto é, Charles, arrebatou-nos em espírito, levando-nos consigo para uma região que supomos dedicada à arte no mundo invisível. Concluímos que as regiões espirituais mais achegadas à Terra sejam azuis, com nuances brancas radiosas, pois são as cores que mais frequentemente divisamos nos ambientes invisíveis felizes que temos visitado. Acreditamos mesmo tratar-se de um estado de uma modificação do fluido invisível, trabalhado pela vontade dos obreiros espirituais e que a própria Terra nele se encontre mergulhada. O certo é que, arrebatada pela entidade protetora, bem cedo nos reconhecemos pairando em local florido, espécie de parque ou jardim, artisticamente delineado, verdadeiro cenário celeste, onde nenhum traço de beleza faltava, percebendo-se até mesmo a melodia de pássaros e 1000 cativantes perfumes de flores. Tudo o conjunto se esbatia como num luar azul matizado, lembrando os coloridos de Rembrandt, isto é, partindo de tons mais fortes, como os sombreados, para descrescerem de coloração gradativamente até um branco cintilante, pois essas nuances são luminosas, como neblinas que se iluminassem por lampanários inteligentes e caprichosos. Nessa encantadora estância encontrava-se Victor Hugo e Frederico Chopin. Vendo-os, nenhuma surpresa nos assaltou, pois não temos memória de quaisquer surpresas que nos assaltassem durante tais escapadas espirituais. Presente estava igualmente a entidade Gaston, que figura na obra como a sua personagem central. Acreditamos que nos ambientes esclarecidos do espaço, quando um dos seus habitantes ou componentes se prepara para a reencarnação, os que ficam lhes oferecem festividades de despedida, homenagens que dão ao resultado essas solenidades espirituais, onde o belo atinge proporções inconcebíveis à mente humana, por mais artisticamente dotada que seja, visto que o belo, no invisível, é apanágio do virtuoso, do moralizado, do coração humanitário e fraterno, já identificado com as vibrações inerentes ao verdadeiro bem. A pura intelectualidade desacompanhada de princípios excelentes que somente as verdadeiras qualidades do coração produzem, assim como a arte por si só, com o seu séquito de vaidade, do orgulho, da falta de boa moral, não permite a ascensão do seu cultor nos planos rutilantes do belo. Existem no além, o que equivale a asseverar que nenhuma conquista feliz, no além-túmulo, será possível sem a renovação do espírito, ou seja, a sua reeducação moral,
Percebemos que Victor Hugo presidiria a tarefa de Gaston, auxiliando nas narrativas com o poder do próprio gênio, pois teria sido amigo e protetor deste quando encarnados ambos em Paris, tendo-o livrado mesmo da guilhotina, coadjuvado nos esforços de patentear a inculpabilidade do mesmo pelo professor Denisard Rivail, ou seja, Allan Kardec, de quem o jovem teria sido discípulo. No entanto, era Charles quem nos esclarecia, e aqui tentaremos reproduzir suas palavras de então, através das recordações que nos ficaram e das intuições que nos afloram à mente sobre radiações do mesmo e dedicado amigo, sobre cuja vigilância essas páginas são escritas. Trata-se da solenidade de despedida de Gaston, de jamais nos pudemos apossar do verdadeiro nome dessa entidade que no volume Amor e Ódio vemos alterado. Antigo amigo nosso, companheiro de ideais republicanos de Hugo em Paris, sua beleza física foi célebre, pois sua plástica e mesmo a fisionomia apresentavam semelhança muito pronunciadas com a estátua de Apolo de Belvedere. Sua vida, no entanto, primou pelos grandes infortúnios, verdadeiras desgraças que sobre ele se abateram. Despede-se hoje dos amigos da espiritualidade, porque entrará em preparativos para a reencarnação, o que absorverá suas atenções, cerceará a liberdade que até agora vem desfrutando entre nós. Ele se sente cansado da Europa, como se aterrorizado dos férreos costumes, dos preconceitos excessivos do materialismo desanimador ali existente. Reencarnará por isso no Brasil, em cujas plagas se enamorou, para novos ensaios de progresso, à sombra de generosa do Consolador, que lhe acalentou o coração nos dias do passado. Deseja ele narrar a sua história através de feito mediúnico e oferecê-lo à mocidade da futura pátria, como lição esclarecedora que mostrará aos jovens descuidados do cumprimento do dever, até onde poderão levar as inconsequências de uma juventude leviana e desregrada. Seus mentores espirituais aprovaram a pretensão, visto que o intento seria de utilidade geral. Todavia, Gaston, não obstante intelectual primoroso da espiritualidade, não possui o poder mental nem a ascendência moral necessárias à produção de um fenômeno tão transcendente e complexo. Tal o da criação, transmissão e conclusões morais filosóficas adequadas a uma obra educativa em moldes evangélicos e espirituais, e por isso não concede diretamente o médio a que se tornou, de há muito, seu ardente desejo. Victor Hugo, a quem ele foi grande admirador e amigo, prontificou-se a auxiliá-lo no tentame, pois Hugo, ou seja, Hugo, como nós o conhecemos, possui todos os requisitos exigidos da espiritualidade para a exposição e posterior ditado de uma obra dentro desses moldes. Frederic Chopin, alma sensível e bondosa, não conheceu pessoalmente Gaston sobre a terra, não obstante haver sido este, até hoje, um dos melhores intérpretes de sua música. Porém, afeiçoou-se a ele no espaço, visto que Gaston fora admirador sincero do seu gênio. Assim sendo, colabora no momento com a sua arte para homenagear o amigo que se despede. Quanto a mim, que milito de preferência na terra, incumbido, mercê de delicados deveres, de procurar um cérebro mediúnico espírita para as necessárias experiências, pois a presente reunião é composta de entidades convictamente espíritas. Arrastei-te até aqui, visto ser esse o meu dever, como teu assistente espiritual que sou. Entretanto, para o ditado que se verificará neste momento, precisará o médium ter conhecido a França, lá vivido pela época a que o assunto se reporta. Precisará igualmente ter vivido na Itália, particularmente em Florença, por ocasião de um episódio ali desenrolado. Assim como precisará ter conhecido a aristocracia de uma forma ou de outra, através de reencarnações, pois que, a não ser assim, dificilmente encontraremos em seus arquivos mentais ou subconsciência elementos para positivarmos o que irá ser narrado.
Falo-te particularizando uma obra a ser modelada. No entanto, os informes que te ofereço são, em regra geral, para os demais labores desta espécie. Além disso, a parte doutrinária, evangélico-espírita, sendo o móvel de uma obra literária mediúnica, deverá ser assaz cuidada, e ao médium será, pois, indispensável possuir conhecimentos de tais matérias, a fim de tornar possível acionarmos sua mente à nossa vontade, através do mecanismo das vibrações, das sugestões e etc. Como vês, o ditado de um romance de qualquer obra mediúnica é trabalho fatigante e penoso para os doadores do além. Razão pela qual insistiremos em aconselhar aos médiuns em geral incansáveis esforços em prol da aquisição dos conhecimentos em causa em que laboram, caso se interessem realmente pelos ideais em apreço. Entre mentes, eis que uma tonalidade vigorosa de voz, ou seja, a vibração do pensamento genial de Victor Hugo, repercutiu poderosamente em nossas potências espirituais, dando a entender exatamente a frase inicial do primeiro capítulo do drama que seria publicado sob o nome Amor e Ódio. Uma vertigem intraduzível se apossou do nosso espírito. Desapareceu de nossa visão todo aquele conjunto belo e feliz que nos rodeava. Desapareceram Charles, Frederic Chopin, o jovem Gaston e o próprio Victor Hugo, e nos reconhecemos em Paris, na época evocada pela primeira frase do livro, isto é, pelo reinado de Luís Filipe. Desenrolou-se então a história sob o irresistível influxo do grande Hugo, que a narrou e cuja voz ouvíamos sempre, forte e dominadora, sem todavia vê-lo. Sua palavra, portanto, tornou-se vida, cenas, fatos, drama, sequência admirável de uma realidade incontestável. Nós nos víamos presente em todas as cenas, qual espectadora muda do imenso drama, sem contudo perder nossa atual personalidade. Sentíamos, porém, ecoando em nossas sensibilidades as emoções e impressões que os personagens deveriam viver, permanecendo as mesmas emoções como que impressas em nosso ser, incomodando-nos mesmo, afligindo-nos até que a obra foi escrita e terminada. Jamais nos fora possível conceber cenas tão belas, tão artisticamente delineadas, paisagens tão esmeradas, tão encantadores pormenores, como o nosso espírito deram a contemplar nessa madrugada feliz em que nos vimos arrebatadas para o espaço. Os fatos se desenvolviam em cores que iam do azul pervinca, cintilante, ao branco igualmente cintilante, ornados de efeitos de luz e sombreados de azul mais forte, lembrando quadros de Rembrandt. Nenhum detalhe de salão ou de algum jardim, nenhum pormenor de vestuários femininos ou masculinos, e nem mesmo os perfumes escaparam à nossa observação ou à nossa sensibilidade. A certa altura ouvimos o que Hugo comunicava. A quarta parte será narrada em grifo. Não compreendemos o que queria ele dizer. Nada perguntamos, no entanto. Acreditamos mesmo que o médium, em tal situação, absolutamente não poderá falar, ou seja, externar a própria vontade, se não obedecer à vontade alheia. Pensávamos, porém, e meditamos em que o grifo é um sinal da escrita manual ou tipográfica, um tipo de letra de imprensa, diferente dos demais caracteres em que o texto de uma obra foi impresso. Embora os dicionários expliquem tratar-se também de um enigma, de algo embaraçado ou ambíguo, dentro em pouco, no entanto, era realmente exposta a quarta parte do livro, exatamente o trecho iniciado em Florença, terminado em Paris, pelos albores do século XVIII. Mas as cenas agora, bem assim as paisagens, os ambientes, eram inteiramente modelados em cores vivas, diferentes, portanto, do resto do trabalho, que foram em azul e branco. Aí estaria o grifo. Nos episódios verificados em Florença, as colorações eram mais intensas, porém claras e cintilantes, como se um sol vivo e ardente recobrisse os ambientes. Mas naqueles vividos em Paris, durante essa quarta parte, as cores eram mais brandas e delicadas, destacando-se o azul e o rosa, como nas velhas, como nas voragens do pecado,
mas tudo envolvido em discreta penumbra, como se chovesse. Que beleza, meus amigos, que Ivone nos passe todas essas impressões. Poderemos todos nós lermos esses livros e entendermos essa explicação de Ivone. Por hoje ficamos por aqui. Aguardo a todos na sequência desse capítulo. Abraços!